Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que sim, espero que estejam bem. Vamos para mais uma aula de arte e para esse início de aula, eu gostaria que nós fizéssemos aqui juntos uma reflexão. Vamos lá? Olhem ali na tela de vocês, nós temos um pensamento muito interessante de um artista muito conhecido e reconhecido no mundo das artes. Mais importante do que a obra de arte propriamente dita é o que ela vai gerar. A arte pode morrer, um quadro desaparecer. O que conta é a semente. Juan Miró. Então, o Miró fala aí sobre a importância da arte. A arte não é importante somente pelo que ela produz, pelo material que ela produz. Ela é importante pelo que ela causa no ser humano. Compreendem? Vejam, um quadro não é mais importante, uma pintura, um quadro, não é mais importante do que a mensagem que essa pintura transmite e do que as pessoas compreendem, refletem sobre a arte. Então, mais importante do que a arte propriamente dita é a semente que ela deixa, o aprendizado, a mensagem que as pessoas têm a partir da arte. Continuando, hoje nós vamos falar sobre uma das artes cênicas que nós temos no nosso mundo, o teatro. Vejam ali na tela de vocês que nós temos inclusive uma imagem que nos faz pensar aí sobre o teatro, né? Temos ali as máscaras que nos fazem pensar sobre importantes gêneros que fazem parte do teatro. Vejam a expressão que é apresentada nas máscaras, né? Temos ali uma máscara que mostra um indivíduo triste, não é mesmo? E outra que mostra um indivíduo sorridente. Então, temos ali importantes gêneros representados por essas máscaras. Vamos falar muito disso hoje. Continuando. Eu tenho uma pergunta, uma reflexão importante aí para todos nós. Vocês acreditam que o mundo em que vivemos, é um palco? Vocês sabem o que é um palco, né? Não é mesmo? O palco é um lugar onde as pessoas se apresentam. Será que o mundo, esse mundo que vivemos, é um palco? Vejam que por essa pergunta podemos pensar o seguinte: se o mundo for um palco, as pessoas que vivem nele seriam atores? Será que no mundo as pessoas representam papéis? É uma importante reflexão aí, não é mesmo? O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que todos nós, em algum determinado momento, representamos um papel? Será que um professor, quando está aqui no meu lugar, está representando um papel? Ou será que existe uma diferença entre o que somos e o que gostamos ou que desejamos parecer ser? Olhem a imagem ali, na tela de vocês. Nós temos um profissional, assim como o professor, assim como o motorista de ônibus, assim como um enfermeiro. Que profissional é esse? Conseguem perceber, não é mesmo? É um guarda de trânsito. Vejam, o guarda de trânsito, ele possui um figurino muito próprio. O que seria esse figurino? Seriam as roupas, né? O uniforme que ele utiliza. Então, essas roupas chamam a atenção e nos fazem identificar esse profissional. Quando o guarda de trânsito está operando uma situação, ele está trabalhando, normalmente ele faz alguns gestos que nos ajudam a compreender a situação do trânsito, não é mesmo? Vocês acham que nessa situação o guarda de trânsito está atuando? Será que ele está fazendo uma atuação? Ele está mostrando que, de repente, possivelmente, estamos todos envolvidos em um palco? Aí nós temos uma importante reflexão, que faz parte da pergunta anterior. Vamos talvez pensar sobre isso durante a aula e no final podemos concluir
a essa situação. Mas continuando. A comunicação foi sempre muito importante para os homens, concordam? Já vimos isso em outras aulas. Os homens sempre tiveram a necessidade de registrar as mensagens, registrar o que acontecia em sua vida de alguma maneira. Os primeiros homens registravam, inclusive, por meio de pinturas rupestres, que eram as chamadas pinturas, né, nas cavernas, há muito tempo atrás. E nós podemos perceber que eles registravam, por exemplo, aquilo que caçavam, quais animais poderiam oferecer perigo à vida, né, das pessoas ali naquela comunidade. Eles traçavam as mais diversas informações por meio dessas pinturas. Nós também podemos perceber ali pela imagem que com o passar dos tempos o homem foi adquirindo outros conhecimentos, inclusive ele pôde registrar toda a sua história, todos os seus conhecimentos por meio da escrita, com o passar dos tempos. Mas a comunicação sempre foi uma necessidade que era muito maior do que somente o registro escrito. O homem precisava se comunicar por meio do seu próprio corpo, do seu gestual, da sua fala. E às vezes essas comunicações poderiam ocorrer por meio da necessidade de se contar uma história. Os homens precisavam se manifestar contando histórias que poderiam ter ocorrido ou histórias inventadas. Talvez pudessem ser inventadas também. Na fotografia nós estamos vendo ali uma pequena encenação, pessoas contando histórias ali, e esse ato de contar a história talvez seja uma encenação, não é mesmo? As pessoas, quando começam a contar uma situação, elas colocam-se na postura de contador. Então ali ela vai se tornar o centro das atenções, porque vai contar algo e vai causar interesse dos demais. Esses demais aí poderiam ser o público, não é mesmo? Ali, como vocês estão vendo na imagem, alguém conta uma história e os demais estão ouvindo essa história que está sendo contada. Lá nos tempos antigos, essas histórias eram contadas, né, por esses contadores de histórias, e eles até utilizavam alguns instrumentos para ajudar a contar essa história. Como eu disse, essa história poderia estar relacionada a fatos reais ou fatos ou situações inventadas, não é mesmo? Eu quero que vocês reflitam aqui sobre a imagem apresentada. Vejam, o que vocês estão vendo aí na tela? Conseguem perceber? É uma fotografia com um cartão ali, e é um cartão diferente, é um cartão especial. Esse cartão apresentado ali, que estava ali naquele envelope, é um convite de casamento. Já receberam em algum momento da vida um convite de casamento? Eles podem ter variados formatos, não é mesmo? E daí vocês devem estar pensando, professor, o que um convite de casamento tem a ver com teatro? Tem algo a ver? Vocês acreditam que sim? Vejam, um convite de casamento é uma forma de transmitir a informação de que algumas pessoas irão se reunir para uma cerimônia com o intuito de unir um casal. Concordam? Então, o casamento é um ritual religioso. E os rituais religiosos são atos, situações que muitas vezes estão relacionadas a uma necessidade que as pessoas têm de desempenhar papéis, desempenhar funções em determinadas situações. Vejam, o casamento cristão. A noiva se veste de branco, ela usa um buquê, ela usa um véu. Os noivos normalmente se casam em um templo religioso, não é mesmo? Que é a igreja. As pessoas, os convidados,
vestem roupas especiais. Existe uma pessoa que vai celebrar essa união, que pode ser um pastor, um padre. Então, esse é um ritual religioso. E nele, as pessoas desempenham funções, elas desempenham espécies de papéis que são comuns e se repetem em diversas situações. Então, vocês podem perceber que todos os casamentos que se assemelham a este possuem características comuns, dessas que eu acabei de citar. Também temos uma fotografia ali que mostra uma outra celebração religiosa, não é mesmo? As pessoas ajoelhadas, voltadas para um mesmo lugar, e essa situação se repete em diversos lugares. Então, é um ritual religioso. As pessoas, então, ali também desempenham um papel, não é mesmo? Na terceira imagem, também as vestimentas que são tão comuns ali, né? As religiões afro-brasileiras, né? Aquelas mulheres e até mesmo os homens usando um turbante, as roupas que na maior parte que na grande maioria, ou quase na totalidade, são brancas. Elas chamam a atenção por essa vestimenta. Então, as pessoas estão usando aquela roupa por um ritual religioso. Todas essas pessoas e essas situações têm em comum o fato de que elas desempenham papéis, porque as situações são repetidas muitas vezes por outras pessoas da mesma maneira. Então, isso faz com que a gente entenda o que é o ritual. Mas de que maneira, então, o ritual propriamente dito tem relação com o teatro? A relação está no fato justamente de desempenhar um determinado papel em determinado momento, certo? O teatro surgiu há muitos anos atrás. A gente sabe, então, que eles têm essa relação com o contar histórias e o desempenhar papel. Então, ele pode ter nascido justamente pelo avanço, pelo crescimento desses rituais religiosos. Na Grécia Antiga, algumas pessoas que eram devotos de alguns deuses, os gregos antigamente eram politeístas. O que quer dizer isso? Eles acreditavam em diversos deuses. E justamente por acreditar nesses deuses, eles participavam de cerimônias que valorizavam esses deuses. Então, eles gostavam de agradecer a esses deuses, fazer pedidos e, deste modo, cultuar esses deuses. Nesses cultos, eram comuns celebrações em que haviam músicas, também havia comida, e as pessoas recitavam poemas em nome desses deuses. No teatro grego, existia algo chamado coro. Esse coro, ele surgiu justamente desses rituais que aconteciam na Grécia Antiga. As pessoas usando roupas especiais, né? Normalmente era um manto com uma cor única, né? Para todas as pessoas que participavam desse coro. Elas cultuavam esses deuses, encenavam situações, demonstrando o poder desses deuses e a relação desses deuses com os seres humanos. Daí, nós temos uma possibilidade do que seria o teatro lá na Antiga Grécia. Não significa isso que o teatro surgiu só daquele teatro que existia na Grécia Antiga. Ele já existia em diversas partes do mundo, mas o teatro grego se difundiu por justamente possuir um maior número de registro escrito de como ele ocorria. Ali nós temos uma imagem que mostra muito bem como eram os primeiros espaços que aconteciam essas encenações do teatro grego. Então, olhem lá. Foi na Grécia Antiga que o teatro se consagrou tal como é hoje.
Por que a gente pode dizer que ele se consagrou como é hoje? Justamente porque lá nós podemos compreender como o teatro é e como ele continua sendo. Vejam pela fotografia que o espaço mostra muito bem o lugar onde ficava a plateia, né? O público, e o lugar onde havia a apresentação, sempre no centro dessa arena ali, não é mesmo? E se aproxima muito de como é o teatro hoje, nos dias atuais. Eu vou mostrar ali um pequeno vídeo que mostra uma gravação de como é um espaço onde havia um teatro na Grécia Antiga. Vamos lá? Muito interessante, não é mesmo? Entender como é esse espaço onde tantas peças foram encenadas lá há mais de 5.000 anos. É muito legal. Agora, para a gente se aprofundar mais e compreender como funcionavam essas encenações, essas primeiras encenações do teatro grego, vamos ler um texto ali que mostra como se deu essa situação onde as pessoas passaram a se colocar como atores, né? Criando papéis para serem encenados. Vejam lá. Em uma celebração ao deus Dionísio, no século 6 a.C., um indivíduo chamado Téspis, ao invés de dizer "Ó Dionísio, deus do vinho", ele disse: "Eu, Dionísio, sou o deus do vinho". Com essas palavras, ele passou a representar o deus, isto é, tornou-se um ator, separando-se do coro. Estava criado o teatro. Mais tarde, Téspis introduziu o costume dos atores usarem máscaras. Que legal! Vejam, antes existia um coro, onde as pessoas usavam uma única roupa, aquele manto, né, com uma cor única para todos, não se diferenciavam, e contavam histórias, liam poesias, poderiam até estar acompanhados ali de instrumentos, mas eles não eram personagens, as pessoas que faziam parte do coro. Em determinado momento, esse homem, chamado Téspis, ocupa o lugar do ator. Por quê? Ele vai se colocar na frente do público como sendo aquele personagem. Lembrem, as pessoas naquela época encenavam situações sempre voltadas aos cultos religiosos, aos rituais. Então, se ele estava prestando uma homenagem a um deus, no caso ali o deus Dionísio, ele se colocou como deus Dionísio, de modo a fazer com que o público entendesse que o deus Dionísio estava ali personificado e ali fazendo parte de uma encenação. Então, é uma maneira das pessoas compreenderem o que é o teatro. Vejam, eu passo a ser um personagem, eu deixo de ser uma pessoa e adquiro a personalidade de outra. No caso, o teatro nasceu com pessoas assumindo o papel daqueles deuses, daí se distanciando do coro antigo. Percebam que o teatro não nasceu da mesma maneira que nós conhecemos hoje. Houve um avanço aí na história, no decorrer, na passagem do tempo. Os atores, eles utilizavam alguns recursos. No teatro, que surgiu lá muito antigamente, eles utilizavam de máscaras para facilitar esse processo. Até porque, há muito tempo atrás, não era muito comum, talvez, as mulheres estarem em cena. Então, um homem poderia assumir o personagem da mulher. E daí, havia necessidade de algum recurso. Que recurso seria esse? O uso de máscaras. As máscaras, inclusive, determinavam a expressão do personagem. Vejam ali na imagem que vocês têm na tela, de máscaras
diferentes que marcam muito bem a expressão desses personagens. Se eles estão sorrindo, estão bravos, né? Estão espantados. Aqui nós temos algumas outras máscaras, mas de outra maneira, com desenhos, né? São ilustrações. Vejam lá, que nós podemos perceber lá que existem a mulher jovem, o homem mais velho, o homem jovem. E isso faz com que a gente compreenda que este recurso era utilizado justamente para determinar as características do personagem. Algo que tem em comum nessas máscaras é o fato de que a boca e o espaço onde fica a boca e os olhos eram vazados, ou seja, o ator poderia emitir o som com mais facilidade. Alguns acreditam que esses buracos que existiam nas máscaras ocorriam pela necessidade do som, né, poder se espalhar com mais facilidade. E os olhos, é claro, para o ator poder enxergar, né, através da máscara. Vamos ler um texto sobre as máscaras. As máscaras completavam a caracterização do personagem. Inicialmente, elas cobriam somente o rosto. Vieram depois máscaras que cobriam a cabeça, de modo a anexar perucas. Ou, ao contrário, para dar a forma de uma careca. Tinham aberturas para os olhos e boca permitindo o ator se mover e falar livremente. O maior objetivo das máscaras era determinar as expressões dos personagens. Isso é interessante, não é mesmo? Então, as máscaras serviam para determinar como eram as expressões dos personagens. Estavam sorrindo? Estavam com medo? Estavam tristes? Tudo isso poderia ser percebido pelas máscaras. Eu vou convidá-los agora a pegar o caderno de anotações de vocês, peguem uma caneta, coloquem lá a data de hoje. E depois disso, eu gostaria que vocês registrassem a primeira questão da aula de hoje. Qual era a finalidade das máscaras? Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem a questão. Vamos lá? Conseguiram responder essa questão? Vamos ver ali uma possibilidade de resposta. Vejam lá, a máscara, então, as máscaras, né? Elas tinham essa finalidade, determinar as expressões dos personagens. Lembrem que eu destaquei bastante isso. Então vocês podem escrever dessa maneira. Se vocês responderam de alguma outra maneira, mas falaram da expressão, do rosto dos personagens, vocês acertaram. Eu vou deixar na tela um tempinho para que vocês registrem a resposta, caso não tenham conseguido responder ainda. Vamos lá? E aí, registraram a resposta? Espero que sim. Vamos para a próxima atividade. Agora, nessa próxima atividade,
eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Olhem lá na tela. Desenvolva a expressão oposta à máscara apresentada. Vejam, na imagem da esquerda, nós temos uma máscara. Ali, o personagem está apresentando uma determinada expressão. Será que ele está triste ou está feliz? Percebam ali. Ao lado, vocês vão fazer a expressão oposta. Entenderam? Vão fazer o oposto do que aparece do lado esquerdo. Então, vocês primeiro precisam entender qual é a expressão que aparece à esquerda. Personagem feliz ou triste? Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, conseguiram fazer esse desenho, essa ilustração? Espero que o tenham conseguido. Então, o personagem que aparece ali com a máscara, né, do personagem do lado esquerdo, apresenta uma expressão de tristeza. Vejam, né, que ali onde seria a boca do personagem, ela está para baixo, não é mesmo? Então, do lado direito, no espaço que você tem aí do lado direito, vocês vão fazer um desenho com a máscara com a expressão oposta. Então, vocês vão fazer um sorriso. O personagem vai estar sorrindo, uma máscara que apresente sorriso. Se vocês conseguiram fazer, muito bem, parabéns. Vamos continuar então a nossa aula. Hoje, eu gostaria que vocês pensassem ali, então, sobre como eram baseadas essas histórias aí desse teatro que estamos falando tanto, teatro grego. Falamos anteriormente ali que o teatro grego se baseava nessas celebrações, onde as pessoas mostravam como era a interação dos seres humanos com esses deuses que eles acreditavam, não é mesmo? Que eles eram devotos. Com o passar do tempo, essas histórias, essas narrativas foram ficando mais ricas. E elas foram sendo reconhecidas como mitos. O que era um mito? Um mito é essa história que é repetida tantas vezes que ela vai ganhando um valor de verdade naquele momento, porque as pessoas acreditam naquilo. Elas acreditam que aquela história é real, mesmo ela não tendo uma
profundidade com a vida cotidiana, porque as pessoas falam de deuses como eles sendo participantes da vida cotidiana, a vida das pessoas. Então, nesses mitos, os personagens são pessoas que interagem com os deuses sempre tendo um poder, uma influência sobre esses seres humanos. Esse mito que se transformou numa peça teatral muito reconhecida é o mito de Prometeu acorrentado. Vamos fazer a leitura dessa peça. Vocês podem até imaginar ali pela imagem quem é esse personagem. Vejam, Prometeu acorrentado. Por que será que esse personagem está acorrentado? Vamos ler um pouco desse mito para entender como eram essas peças do teatro grego? Vamos lá? O mito de Prometeu. O titã Prometeu roubou o fogo de Zeus para dar aos mortais. Para puni-lo, o deus dos deuses mandou acorrentar Prometeu a um rochedo e enviou uma águia para devorar o seu fígado, que tinha a capacidade de se regenerar a cada noite. Anos se passaram e a águia continuava comendo o fígado de Prometeu, que permanecia preso a correntes. Um dia, o centauro, Quiron, resolveu salvá-lo, libertando-o das correntes e matando a águia com um arremesso de flecha certeiro. Após ser salvo, Prometeu se tornou um deus, uma vez que Quiron ofereceu-lhe a sua imortalidade. Vejam, os mitos, então, como falei anteriormente, mostravam essa relação entre homens mortais, né, como nós, e os deuses. Por algum motivo ali, né, o Prometeu foi acorrentado, sendo castigado, né, por Zeus. Ele roubou o fogo lá de Zeus e foi castigado. O castigo era estar acorrentado durante toda a eternidade, tendo o fígado devorado por uma águia, diariamente, já que o fígado se recompunha todas as noites e no dia seguinte a águia vinha para comer mais uma vez o fígado de Prometeu. Até que alguém, né, um outro ser resolveu ajudar Prometeu, né, e libertando ele desse castigo. Percebam, essa história, esse mito, mostra uma história feliz, alegre, uma história mais triste. É uma história mais triste, não é mesmo? Uma história mais dramática. Ela é cheia de conflitos, né? Ela faz a gente ficar refletindo sobre o destino ali do personagem e não nos faz rir em nenhum momento, não é? Então, ali nós podemos perceber como eram essas peças, né, do teatro grego. Às vezes elas poderiam contar histórias felizes, às vezes histórias tristes. O teatro é uma forma de arte apresentada em um palco ou lugar destinado a espectadores. O palco é compreendido como qualquer local onde acontece uma representação, sendo assim, estas podem acontecer tanto em praças como em ruas. Vejam, o teatro era apresentado em diversos lugares. Lá na Grécia Antiga, ele já não surgiu logo de início naquela construção que nós vimos anteriormente no início da aula. Ela surgiu na rua, disponível para o povo. Com o passar do tempo, ele foi evoluindo e se tornando comum em determinados espaços. Até hoje, nós reconhecidamente sabemos que em determinados espaços existem construções chamadas de teatro. Mas o teatro não precisa ocorrer somente nesses espaços. Ele pode acontecer tanto na rua quanto em lugares fechados, que chamamos ali de palco. Mas esse palco pode ser variado. Então, se uma companhia fizer uma encenação, né, um grupo de atores, uma companhia, no meio da rua, aquele local passa a ser um palco, porque o que precisa para ocorrer, né, o teatro é o ator e o público. Então ali nós temos uma imagem mostrando como que é uma encenação no palco, não é mesmo? Que nós podemos entender muito bem, né, aquele espaço, aquela construção onde está o teatro. E também na rua,
O teatro que também acontece, um teatro popular que pode ter os mais variados públicos. Eu acredito que algumas vezes vocês já se depararam com alguma encenação, uma peça teatral na rua. É muito interessante, não é mesmo? Porque às vezes você está indo para o trabalho e se depara com uma encenação. Aquilo é uma forma de popularização dessa arte. Então eu gostaria que vocês registrassem no caderno exatamente isso. No teatro, o palco pode ser qualquer lugar onde acontece uma encenação. Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse registro. Vamos lá? E aí, registraram? Muito bem. Vamos dar continuidade à nossa aula. Vejam ali, o teatro se divide em 5 gêneros: trágico, dramático, cômico, musical e dança. Pelas máscaras que nós acabamos de verificar, vocês até desenvolveram uma máscara agora há pouco, vocês puderam perceber que ali temos os gêneros presentes. Temos lá os personagens que estão envolvidos em um drama, né, numa situação de conflito, né? E também temos o personagem sorrindo, que talvez lembre ali uma comédia, né? Um gênero cômico. Mas existem outros gêneros, não é mesmo? Como, por exemplo, o teatro musical, o teatro onde será apresentada uma dança. Então, existem diversos gêneros dentro do teatro. Vamos ver ali as características da tragédia, não é mesmo? Olhem lá. Tom sério, solene, o protagonista enfrenta grandes dificuldades, a linguagem é mais formal, a estrutura é composta por ação inicial feliz, mas que tem um desfecho fatal, a presença de personagens nobres, reis, príncipes que sofrem um destino imposto pelos deuses do Olimpo. Lembram do mito que acabamos de ler, não é mesmo? Eu falei que os deuses sempre são influentes ali, né, nas ações em que os mortais estão envolvidos. Então, na tragédia, ela pode até começar de uma maneira tranquila, mas no decorrer da história, algo fatal vai acontecer. Como falamos ali, às vezes o personagem a tragédia, inclusive, pode ser concluída ali com a morte do personagem. E o gênero da comédia. Vamos ver as características. Tom cômico, ridículo, a temática é ligada ao cotidiano, com foco na sátira da sociedade e dos vícios humanos. A linguagem é mais coloquial. A estrutura é composta por uma situação inicial complicada, mas que acaba em final feliz. Presença de personagens estereotipados, os quais simbolizam defeitos humanos, tais como a avareza, a mesquinhez, etc. Então, na comédia, os personagens estão envolvidos sempre em situações mais cotidianas, mais simples. Então, há sempre um tom sátiro, onde, por exemplo, a história se desenvolva falando da mesquinhez de uma pessoa muito mesquinha, egoísta, que é acumuladora de bens e não divide, não compartilha. Então, ali nós temos a presença da sátira. E o tom é mais popular, a linguagem é mais popular, mais coloquial, mais simples, diferentemente da tragédia. Então, a comédia ela é muito mais leve. E também temos lá o gênero musical, não é mesmo? Ali nós temos lá o desenvolvimento através dessa história, dessa ação, né, por meio de músicas.
Não importa se a história é cômica, dramática ou trágica, sempre vai haver um musical como plano de fundo. Então, o fundamental no gênero musical é a presença da música. Ali nós temos fotografias mostrando ali os musicais, os personagens, no caso da ópera, com um musical mais profundo, mas e também pode ocorrer de maneira mais suave, com musicais mais alegres, com um grande número de atores, né, cantores envolvidos. Também temos a dança, que utiliza-se da música e das expressões propiciadas pela mímica. Então a dança também tem essas características de mostrar personagens e pode ser representada por um balé, por exemplo. Então, o gênero da dança, né, pode ter variados estilos. Vamos assistir um vídeo que mostra um balé, que é tão comum no teatro. Interessante, não é mesmo? Agora, nós vamos falar um pouco sobre as marcações de cena, comum nos textos onde são apresentadas as peças teatrais. Vamos lá? Vejam lá, eu separei aqui um trecho de uma peça muito conhecida no mundo todo, o Hamlet. Olhem lá, versão adaptada, é uma versão mais simples dessa peça. Personagens: Hamlet, príncipe da Dinamarca, fantasma, pai de Hamlet, rainha Gertrudes, mãe, rei, tio que matou o pai, Horácio e Marcela, amigos, Ofélia, a namorada, Polônia, mãe de Ofélia, Laertes, irmão de Ofélia, Rose e Gilden, chamados pelo rei para serem acompanhantes de Hamlet. Então ali estão todos os personagens. A cena já está marcada com o nome de cada um dos personagens que irão participar da cena. Ato 1. Cena 1. Hamlet chega à Dinamarca para os funerais de seu pai e conversa com seus amigos, Marcela e Horácio. Eles contam que sua mãe acaba de casar com seu tio. O fantasma do pai de Hamlet aparece e pede vingança. Os dois amigos não veem o fantasma, só Hamlet. Marcela e Horácio ficam apreensivos quanto à sanidade mental de Hamlet. Entram em cena Horácio e Marcela. Agora os personagens conversando. Horácio: em que navio Hamlet vai chegar? A Marcela: não tenho certeza, mas sei que chegará hoje. Tivemos a apresentação inicial dessa cena. Continuando. Horácio: que bom, pois já perdemos muito tempo esperando por ele. Marcela: veja quanta gente, ele deve estar para sair daquele navio ali. O Horácio, avistando Hamlet: Hamlet, que bom vê-lo. A Marcela: roupas novas, que lindo. O Hamlet entra em cena. Agora o Hamlet falando: que bom revê-los, Horácio e Marcela. Mas em um momento tão infeliz, meu pai acaba de morrer. Mas em que parte do castelo serão os funerais de meu pai? A Marcela: não haverá funeral. E o Hamlet: como? Onde está o corpo? E minha mãe? Preciso consolá-la. Horácio: o corpo nem foi enterrado. Tua mãe acaba de casar-se com teu tio, declarado o novo rei. Hamlet: que horror! Nem esperou o corpo sendo enterrado. Então, ali nós temos toda a cena e as marcações que definem como os personagens se apresentarão, que expressão eles devem apresentar durante a cena. Vejam, por exemplo, ali, destacado na tela de vocês, Hamlet entra em cena. Ali temos essa indicação. O personagem vai entrar na cena. Ele não estava. Lembrem, os personagens da Marcela e Horácio estavam aguardando o Hamlet chegar. E então ele vai entrar na cena mostrando que ele estava chegando de determinado lugar. Temos uma marcação de cena. O texto teatral é repleto de marcações de cena, mostrando exatamente o ponto e como os personagens irão se apresentar. Vamos interromper por aqui. A nossa próxima aula vai dar continuidade às artes cênicas, mas continuaremos falando um pouco de teatro. Por hoje, terminamos por aqui, pessoal.
Até o nosso próximo encontro. Tchau!